Olá, meus queridos, eu sou a professora Ana Júlia Cachan e estou aqui hoje no canal da Nova Concursos para conversar um pouquinho com você sobre o que é a Previdência Social e quais são os benefícios que a Previdência Social paga para o seu segurado, né? Para aquele que faz lá as suas contribuições para o sistema de Previdência Social. Então não deixe de se inscrever aqui no canal da Nova Concursos, de prestigiar os nossos vídeos para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Hoje a gente vai falar de o que é a Previdência Social, para a gente partir aí do princípio, né, de como a gente inicia o nosso estudo, a nossa preparação para o concurso do INSS. O concurso do INSS, né, traz a você o objetivo de trabalhar dentro da Previdência Social. Então, a gente precisa entender o que é essa Previdência, o que a Previdência oferece, né, para os segurados e para os dependentes. Esse é o nosso ponto de partida, essa primeira compreensão do que é o sistema de previdência social. Bom, a gente inicia falando em previdência social, né? Em primeiro lugar, queria deixar para vocês aqui o meu Instagram. Me sigam lá no Instagram, tem sempre dicas de direito previdenciário, questões de direito previdenciário para a gente resolver, as novidades, né, as alterações legislativas, que são muitas e acontecem o tempo todo em direito previdenciário. Então, para você também ficar atualizado, me siga lá pelo Instagram, além de acompanhar a gente aqui, né, tanto nas redes sociais da Nova Concursos, como aqui no canal do YouTube, sempre com vídeos e novidades para vocês. Bom, a Previdência Social, na verdade, ela está inserida dentro de um sistema maior, que é o sistema de Seguridade Social. Então, olha só, eu tenho lá a Seguridade Social, que é um sistema maior, né, previsto no artigo 194 da Constituição Federal, que é, de fato, o ponto de partida do seu estudo, né? A gente inicia o estudo para o concurso do INSS pensando sobre a Seguridade Social, para a gente chegar finalmente no sistema de previdência social. Lá no artigo 194 da Constituição Federal, nós temos a definição de Seguridade Social como um conjunto integrado de ações que tem por objetivo assegurar direito nas áreas de assistência social, saúde e previdência social, né? O que a gente chama de PAS, Previdência, Assistência e Saúde. A Previdência Social, portanto, é uma parte integrante, né? É um subsistema desse sistema maior, que é o sistema de Seguridade Social. E quando eu penso em Previdência Social, que dentro deste contexto, inserido aqui nesse sistema maior de Seguridade Social, é o único sistema efetivamente contributivo, aquele que vai exigir contribuição específica do segurado, para que ele possa buscar lá os benefícios quando ele for vítima de uma das situações, né, dos riscos e das contingências sociais que geram direito a benefício. Ele é o único, então, sistema contributivo, porque para assistência social eu não preciso contribuir especificamente para o sistema de assistência social, assim como para a saúde, eu não preciso de uma contribuição específica, né? O custeio vem aqui do custeio da Seguridade Social, que traz consigo esses subsistemas, assistência, previdência e saúde. E pensando em previdência social, a gente poderia dividir em grupos a previdência social, talvez em dois grandes grupos: os regimes próprios de previdência social, que são os regimes que abarcam os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. Então, quando a gente presta um concurso público, é aprovado no concurso público, a gente vai para um regime próprio de previdência social, a gente chama de RPPS, vinculado então ao ente federativo, vinculado, por exemplo, ao Estado, vinculado, por exemplo, à União. Claro que existem municípios hoje que não dispõem de regime próprio, e aí esses servidores acabam obrigatoriamente indo para o regime geral de previdência social, que é o que sobra, tá? Então, dois grandes grupos: regime próprio, a gente deixa a previdência do militar separada. Regime próprio, que é o regime do servidor público efetivo, você que vai prestar o concurso público, que vai ser aprovado no concurso público, o seu regime de previdência é esse aqui: regime próprio de previdência social. E depois temos o outro regime, que a gente chama de regime geral de previdência social, que é o INSS. O INSS é o regime
residual. Então, se eu não sou servidor público, quer dizer, efetivo, eu exerço uma atividade remunerada, eu vou para o regime geral, para o INSS. É o regime da iniciativa privada. Se eu sou, por exemplo, servidor de um município que não tem regime próprio de previdência social, eu vou para o INSS. Perfeito? Então, apesar de você, aprovado no concurso público, se vincular a um regime próprio de previdência social, e aí estuda a legislação específica, né? A Lei 812, né? A legislação do servidor público da União. Aqui no direito previdenciário, para fins de concurso do INSS, o que a gente estuda? O regime geral de previdência social, as regras do INSS. Porque apesar de não serem as regras que vão regulamentar a sua aposentadoria, são as regras que você vai utilizar enquanto servidor para dizer se aquele segurado preencheu os requisitos para determinado benefício previdenciário, para usufruir de determinado serviço, se valores que estão sendo pagos a título de benefício são corretos ou são incorretos. O seu trabalho como servidor público dentro do INSS é analisar benefícios do regime geral de previdência social, até porque as questões de contribuição são afetas à Receita Federal e não ao próprio INSS. Perfeito? Então, tirando aqui a previdência social como um subsistema de um sistema maior, que é a Seguridade Social, vamos entender então, a partir de agora, quais são os requisitos específicos da previdência social, as características mais importantes, sem entrar na parte de princípios, mas entendendo quais são as características mais importantes da previdência social. Como é que a gente define o sistema de previdência social, né? E aqui, reforçando, nós estamos falando do regime geral de previdência social do INSS, do regime da iniciativa privada e não do regime da iniciativa do serviço público efetivo, porque aí é regime próprio de previdência. Primeira regra, sistema contributivo. A regra de que o regime de previdência social é um regime contributivo significa que a gente precisa se vincular ao sistema, fazer contribuições para poder usufruir dos benefícios, é uma regra que já existia, que veio reforçada com a reforma da Previdência Social. Eu preciso, então, para que possa me beneficiar daquilo que o sistema oferece em termos de benefício, e obviamente que não chega a ser, né, um me beneficiar, porque para eu receber um benefício, eu vou me vitimar por uma contingência social, a não ser que eu vá buscar um benefício de aposentadoria, né, voluntária, eu preciso contribuir. Então, aquele que não contribui para o sistema não tem, via de regra, direito a benefício, a não ser nas situações que eu tenho presunção de recolhimento. Né? Como, por exemplo, o empregado. Eu sou empregado de uma empresa, a empresa não está fazendo o recolhimento do meu INSS, mas eu estou lá trabalhando, exercendo uma atividade que me coloca como segurado obrigatório do sistema. Muitas vezes a empresa está descontando de mim a minha cota da contribuição previdenciária e não está repassando. Eu tenho aí uma presunção. Apesar da minha contribuição não estar batendo lá no sistema, efetivamente, o dinheiro não está entrando dentro do INSS, eu tenho a minha prestação de serviço de minha prestação laborativa caracterizada e tenho a presunção de recolhimento, que a obrigação de pagar é da empresa, não do empregado. Sistema, então, contributivo, né? Tenho que pagar para poder receber benefício. Sistema de filiação obrigatória. Significa dizer que qualquer pessoa que exerce uma atividade remunerada e não está vinculada a um regime próprio de previdência social, obrigatoriamente está vinculada ao INSS. Se eu trabalho e recebo pelo meu trabalho, eu tenho que contribuir para o sistema de previdência. Se eu não estou contribuindo para o sistema de previdência, significa o quê? Significa que eu estou devendo. Porque todo mundo que trabalha e recebe remuneração em razão do seu trabalho deve obrigatoriamente contribuir para o sistema. Não é uma escolha. Quem pode escolher se vai contribuir ou não é o segurado facultativo. E ele só pode escolher justamente pelo fato de que ele não tem uma atividade remunerada. Ele não recebe pelo seu trabalho. Não recebendo pelo seu trabalho, ele tem a possibilidade de se vincular ou não ao sistema. Agora, todo mundo que trabalha obrigatoriamente está vinculado a algum regime de previdência social. Perfeito? Filiação obrigatória não é uma alternativa, é uma obrigação contribuir para o sistema de previdência social. E regras, né? As 3 características mais importantes da previdência social. Regras que garantam equilíbrio atuarial e financeiro.
né? O sistema de previdência no Brasil adota o sistema de repartição simples. Repartição simples. Significa que a gente tem uma conta única dentro do sistema, para onde entra todo o dinheiro que é arrecadado com o custeio, com as contribuições. E daqui dessa conta única sai o dinheiro para pagamento de benefícios, né? A gente hoje usa no Brasil esse chamado pacto intergeracional, pacto entre as gerações. O dinheiro que está sendo arrecadado hoje já é usado para pagar os benefícios que estão em manutenção, ele não fica guardado para quando esta pessoa que recolheu for se aposentar. Quando eu falo de regras que garantem o equilíbrio atuarial e financeiro, basicamente eu preciso equilibrar essas duas pontas. O que entra de dinheiro e o que sai de dinheiro dentro do sistema de previdência social. Para que eu tenha, então, um equilíbrio entre aquilo que se arrecada e aquilo que o sistema paga a título de benefícios, né? Para que essa conta fique saudável, para que eu tenha fundo suficiente para pagar os benefícios previdenciários. É por essa razão até que sofremos a reforma da Previdência Social para uma adequação das contas da Previdência, aqui, apesar de muitas críticas que são feitas a esse respeito. Perfeito? Então, a Previdência Social é isso, está dentro de um sistema maior, que é a Seguridade Social, e tem regras, características específicas, contribuição obrigatória, filiação obrigatória e equilíbrio atuarial e financeiro, regras que vão permitir aí que eu tenha este equilíbrio entre o que o sistema arrecada e o que o sistema paga a título de benefícios. Para que então que serve o sistema de previdência social? O sistema de previdência social é um sistema de proteção social. Ela serve para proteger o cidadão, para proteger aquele que está dentro do sistema de previdência social quando acontecer alguma coisa com ele, quando ele ficar doente, quando ele sofreu um acidente de trabalho, em caso de maternidade, em caso de morte e assim por diante. Então, quando acontece alguma coisa, o que é que o sistema de previdência social faz? Ele vai pagar benefícios. Pagar benefícios que são correspondentes a essa situação que o segurado está enfrentando, ou que o dependente está enfrentando, quando eu falar, né, de contingências que atingem, de benefícios, né, que são específicos para os dependentes da Previdência Social. Perfeito? Então, eu uso a Previdência para quê? Eu sou obrigada a me filiar, mas eu uso para quê? Para quando acontecer alguma coisa comigo, eu receber o benefício correspondente. Ou então, lá na frente, quando eu preencher todos os requisitos, eu possa me aposentar dentro do sistema. Ok? Perfeito até aqui? Essa é a primeira parte do nosso vídeo de Previdência Social. Então, se você está curtindo já, dá o seu likezinho aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e vamos para a parte 2 para falar quais são os benefícios que são pagos pela Previdência Social e algumas das suas características, tanto para o segurado quanto para os dependentes da Previdência Social. Então, eu te espero. Um beijo para você e até já!